que é a professora Valéria Proença, que entende muito sobre mediação de conflitos e pedagogia para a paz, então ela é a pessoa ideal para iniciar assim, essa conversa, né? Então, o nosso objetivo aqui é ser bem roda de conversa mesmo. Ela vai iniciar com alguns apontamentos e depois a gente vai discutindo o que vier, tá? Então, fiquem bem à vontade. Eu queria hoje fazer uma breve homenagem à professora e autora estadunidense que faleceu ontem, a Bell Hooks. Né? Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma autora fantástica, foi uma professora fantástica, trabalhou muito com essa questão de educar para a liberdade. Então, ela tem obras incríveis. Né? Ela trabalhou não só com educação, né, mas a educação foi um dos pontos fortes das suas obras, mas ela também trabalhou com a parte de feminismo negro, de classes sociais. Ela era uma intelectual completa. Então, gostaria de fazer essa breve homenagem assim para ela, né, lembrando um pouco do seu trabalho. Bom, boa noite a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui com tanta gente bacana, numa quinta-feira à noite, quase perto aí do Natal, a gente já está no final do ano, todo mundo muito cansado, tenho certeza disso, mas me anima muito o coração quando eu vejo tanta gente interessada em discutir propostas, em viabilizar caminhos dentro da educação. A Bruna abriu homenageando a Bell Hooks, e tem uma fala da Bell Hooks que eu gosto bastante, que ela fala que o amor é uma ação, ele não é simplesmente um sentimento. E a partir disso, que eu acho que a gente precisa começar a pensar a educação. Eu vou abrir essa nossa conversa, eu estruturei aqui como é que a gente vai tratar isso, mas eu gosto muito de começar sempre de uma forma mais poética, porque eu acho que a poesia, ela conversa muito com a gente de diversas maneiras. E tem uma poesia da Marina Colasanti que conversa muito comigo e que eu acho que vai conversar com vocês também, porque ela fala muito sobre o nosso assunto de hoje. Essa poesia foi escrita em 1935 e é impressionante como ela é muito atual. E eu vou começar lendo essa poesia para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá tempo para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar na paz. E não acreditando na paz, aceita ler todo dia sobre a guerra, dos números e de sua longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. Sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar pelas coisas de que necessita. E a lutar para ganhar dinheiro com que pagar e a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui
um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar e perde de si mesmo. A poesia da Colasanti, eu acho que ela conversa muito com a gente, na medida em que ela mostra para nós como a gente, às vezes, se perde nas nossas relações do dia a dia, na correria do dia a dia, nas nossas práticas do dia a dia, nas nossas trocas mesmo, sejam profissionais, afetivas, particulares, enfim, no dia a dia. E como a gente precisa voltar a revigorar, digamos assim, né, o nosso olhar. Agradeço a atenção de vocês. E eu vou começar, então, agora falando um pouquinho aí sobre o que eu escrevi aqui sobre a pedagogia da paz. E à medida que vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, me interrompam, tá bom? Eu não estou acompanhando o chat, a Bruna está acompanhando, mas sintam-se à vontade para interromper. A Educação para a Paz, ela começou a ser pensada em meados do século XX, pós-guerra, que se entendeu a urgência de pensar em maneiras não violentas para a resolução de conflitos. Para dar respostas aos grandes desafios na educação do mundo contemporâneo para o terceiro milênio, em 93, a Unesco criou uma comissão internacional sobre educação para o século XXI, que foi presidida por Jacques Delors, que eu tenho certeza todo mundo aqui já ouviu. A comissão produziu um relatório com sugestões e recomendações que passou a ser conhecido como Relatório Delors, que ganhou status de agenda para políticas públicas na área da educação em todo o mundo. O relatório ele defende a organização da educação com base em 4 princípios que são os conhecidos pilares do conhecimento. Eles interagem, são interindependentes, são focados num conceito amplo de educação e eles visam contemplar o ser humano em sua totalidade e em suas relações sociais. 4 pilares foram caracterizados como sendo aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Eu queria destacar com vocês 2 pilares. Aprender a ser implica o desenvolvimento de habilidades como o autoconhecimento, o autoconceito, a autoestima e a autonomia. Quero que vocês gravassem bem essas 4 palavras. E o aprender a conviver liga-se às competências relacionais, ao aprender a viver com os outros, de forma participativa, solidária e cooperativa. Essa perspectiva transdisciplinar, então a gente agora fala muito sobre transdisciplinaridade, ela é um novo desafio para a escola do século XXI, pois o aprender a conviver, ele significa habilitar-se para o respeito nas relações humanas, para a cooperação para o exercício de uma comunicação e para o gerenciamento positivo dos conflitos. Aprender a conviver significa também aprender a ter uma maior consciência e responsabilidade social, desenvolver empatia, a apreciação pela diversidade, respeito pelos outros e espírito de solidariedade. A Unesco, a Organização das Nações Unidas, a gente pode encontrar diversas declarações e resoluções sobre a importância da paz. Em 2013, a ONU aproveitou a comemoração do Dia Internacional da Paz para pedir ao mundo um esforço para repensar a educação sobre a ótica da paz e para uma cultura de paz. Desde então, a educação para a paz como um direito é cada vez mais enfatizada por pesquisadores e educadores, e entendeu-se que é impossível desassociar a educação para a paz e educação para os direitos humanos. Desde o início do século XX, os programas de educação para a paz em todo o mundo têm representado um espectro de temas focais.
Vocês vão encontrar muito isso em qualquer aula que vocês busquem que trate sobre educação para a paz. Então, responsabilidade ambiental, habilidade de comunicação, não violência, técnicas de resolução de conflitos, democracia, consciência dos direitos humanos, tolerância, diversidade, igualdade de gênero, entre outros. Então, como nós podemos entender e classificar a pedagogia ou educação para a paz? Eu penso que, primeiro, compreendendo o que é a paz. Entendendo que a paz ela é diferente para cada pessoa. Entendendo que a paz ela também não é um lugar, ela é um caminho, um processo. E que nós precisamos pensar num conceito de paz possível, que difere totalmente de um ideal de paz. Basta a gente olhar para os territórios periféricos, para as escolas em territórios de violência, para compreender que existem diversas formas de violência, diversas formas de exclusão e extermínio. Quando você, quando cada um de nós, a gente não permite que um aluno conclua os seus estudos, quando a gente olha para o desempenho dele como algo inato e não associado a uma desigualdade social, isso também é uma prática violenta. Isso também é exterminar, isso é interromper sonhos. E o que é a vida sem perspectiva? Quando a gente pensa na escola pública, e eu não sei se todo mundo que está aqui trabalha em escola pública, tem experiência em escola pública, pretende ir para a escola pública, mas a gente compreende e a gente precisa ter essa noção que tudo deságua e vai desaguar na escola pública. As desigualdades sociais, as injustiças, elas transpõem os muros da escola. Essa dureza da desigualdade socioespacial, ela está no chão da nossa sala de aula. A gente precisa construir pontes e não muros. A pedagogia da paz, ela está alicerçada em Paulo Freire, em Montessori, em Piaget, em Celestine Freinet, e em tantos outros que compreenderam que educar é um ato político. Sei que talvez muitos de vocês tenham vindo para cá imaginando que a gente fosse falar muito sobre algum tipo de terapia, alguma solução imediata ou mágica. Mas, na verdade, a gente vai tocar nessa questão da educação como um ato político e como um ato de resistência. Paulo Freire foi uma das primeiras pessoas a ampliar esse olhar sobre essa cultura de paz, ligando ela a possibilidades de ação e de diálogo que constrói e reconstrói o sujeito. E expressar-se por meio da palavra também é uma maneira de nós, os nossos alunos, nossos educandos, criarem e recriarem o mundo. É nesse processo que acontece a emancipação de forma coletiva. Porque a paz, ela está intrinsecamente ligada à transformação social. Por isso a gente tem que acreditar, a gente tem que pensar sobre essa ótica aumentada de uma chance concreta de uma realidade educativa melhor através de uma educação para a paz, implicando em uma ordem ética, com justiça social, em favor da minimização das violências no âmbito escolar. Quando a gente pensa em paz e na instituição escolar, a gente sabe que os conflitos eles fazem parte da natureza humana, simples ou graves. Eles devem ser vistos como uma oportunidade de mudança e de crescimento. Os conflitos eles estão muito presentes nas escolas, que são espaços privilegiados para a disseminação de valores e de construção da cidadania. Por isso, a comunidade escolar precisa conhecer ferramentas, estratégias, o seu entorno e criar possibilidades e habilidades para esse gerenciamento pacífico da paz. A gente não vai inibir o conflito, a gente vai entender e desenvolver ferramentas para gerenciar de maneira pacífica os conflitos. As práticas restaurativas, que é como a gente chama essas questões, essa instrumentalização, elas trazem procedimentos e práticas muito simples que podem colaborar para uma melhoria na prevenção e na resolução positiva dos conflitos em geral. Elas contribuem para o desenvolvimento de uma relação pacífica
na relação escolar, mas também fora da escola, dentro do âmbito familiar dos próprios alunos. São ferramentas simples em recursos e profundas nas relações de convivência, porque elas dão um destaque especial ao desenvolvimento de valores que são muito importantes para as crianças e para os jovens, como respeito, empatia, a interconexão, a responsabilidade social e a autodisciplina. Nas escolas, as práticas restaurativas colaboram com o trabalho preventivo de reafirmação das relações. Essa troca, ela melhora, como eu falei para vocês, a relação escola, família, comunidade, a busca do diálogo entre todos, a promoção da melhoria do vínculo da comunidade escolar, a comunicação não violenta e as atividades pedagógicas restaurativas. É importante lembrar que a escola tem um papel essencial de atuação na rede protetiva. Ela é um espaço privilegiado, a gente tem que lembrar disso, para se detectar situações de violência, situações de vulnerabilidade ou de perigos envolvendo as crianças e os adolescentes. Dentro da escola, pode-se realizar a imediata atenção, uma atenção pontual ao caso e o encaminhamento necessário, cumprindo a ideia de intervenção precoce, que, inclusive, ela está disposta no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Educar é contribuir para o aperfeiçoamento intelectual, profissional e emocional do homem. Mas a educação, ela não é apenas intelectual. Nós precisamos de vínculos, de uma rede afetiva, de tecnologias humanas e sociais. Quando nós falamos em cultura de não violência, nós logo pensamos em respeito à vida, no fim de qualquer modalidade de violência, na cultura do diálogo e na solução pacífica dos conflitos, no respeito à dignidade da pessoa humana e no compromisso com os direitos humanos. As práticas restaurativas, elas nos levam a lidar com os conflitos de forma diferenciada, desafiando os tradicionais padrões punitivos. Isso ainda é muito presente nas escolas. A gente passa a encarar os conflitos como uma oportunidade de mudança e de aprendizagem, ressaltando os valores da inclusão, do pertencimento, da escutativa e da solidariedade. São mudanças, vocês percebem, de modelo de cultura, de paradigmas e de práticas que permitem uma melhoria dos relacionamentos, contribuindo para a construção de cultura de paz nas escolas. O importante é nós aqui pensarmos uma construção social dentro de uma paz possível, pensando uma escola do futuro do século XXI. E aí não adianta eu pensar a escola do futuro para 1% da população e dedicar o restante da população para o século XIX, porque aí nós vamos adotar uma prática segregadora. A escola será segregadora. A escola do futuro, centrada na educação para a paz, se constrói no presente. Eu vou passar um vídeo de uma experiência baseada na mediação de conflitos, que é uma ferramenta muito importante para viabilizar a educação para a paz. Queria que vocês assistissem esse vídeo, porque acho que talvez fique mais claro a gente visualizar como é que isso funciona e funcionou. Vou colocar aqui para vocês. Vocês estão tão quietinhos. Tá todo mundo meio que impactado aí.
não conhecia o projeto e eu não sabia que ele existia até então que esse projeto aconteceu aqui na escola, a qual os líderes participam. Então eu comecei assim, meio desengonçada, porque eu não sabia o que fazer, não sabia nem o que falar. Até então que eu fui conhecendo o resto das pessoas da escola melhor, fui conhecendo os professores, né, que estavam ensinando a gente o projeto. Então eu nunca tinha mediado, nunca tinha feito o círculo e nem nada. Mas no tempo que eu estava fazendo o projeto foi muito bom, eu pude ver que eu pude ajudar muitas pessoas, pude conversar, pude entender melhor e pude lidar mais com as pessoas, sabendo conversar, sabendo ouvir, sem discutir ou então qualquer outra coisa que possa me fazer mal ou fazer mal à pessoa também. Eu tenho me sentido, como posso dizer, uma afastada. Porque antes eu resolvi conflitos. Ninguém viu eu como uma mediadora. E agora elas me veem mais e me respeitam mais um pouco. Porque eu também era muito zombada pelo meu jeito de nerd. Agora elas respeitam mais meu jeito. Elas respeitam mais o nerd. Eu tento passar isso pra elas. Esse projeto é um projeto novo e aqui na escola eu estou tendo a oportunidade de atuar como mediador de conflitos, portanto sou um professor facilitador. Tive essa oportunidade, aceitei, abracei essa oportunidade e tenho uma esperança de que os nossos alunos eles possam ter a noção de respeito, de tolerância, de solidariedade e dentre outros valores que contribuem para a paz. E às vezes vinha assim, eu pensava, será que vai dar certo? Então, desde os primeiros círculos a gente vem se questionando, né? Será que vai pegar? Mas quando a gente faz o primeiro, que você vê a satisfação dos alunos, eles saírem diferente, pelo menos naquele momento, né, de não estar na sala de coordenação sendo punido, sendo trabalhado mesmo a restauração, você ouvindo dos alunos, compartilhando, isso já dá uma esperança que na escola vai dar certo. A experiência com os primeiros círculos foram muito positivas até agora. O projeto tem tido uma aceitação muito grande, tanto pelo núcleo gestor, como pelos pais. Os pais têm tido uma aceitação muito grande, porque eles já têm esse problema com os alunos, certo? Com os filhos. E esse projeto tem trazido uma vantagem muito grande para a escola, tem ajudado muito, principalmente a coordenação, porque ela divide a parte da indisciplina com nós. E nós temos tido vários atendimentos e temos feito até mediações de conflito entre alunos e professores, às vezes alguma falta de respeito. Tanto é que alguns alunos realmente têm melhorado de atitude, né? Até às vezes tá fora de sala, e aí quando me vê, não, professora, não, eu vou voltar para a sala, tal, até mesmo às vezes acorda no círculo, né? E aí lembra do que aconteceu, lembra do que foi acordado no círculo, e aí realmente tem melhorado. Tanto é que eu tenho tido retorno de alguns professores, né, em relação a essa mudança de comportamento em sala de aula. Eu era muito brigona. De lá, assim, dos 100%, eu acho que eu dei uma melhorada dos 70%. Uma melhorada, assim, bem grande. Eu era muito brigona. O que eu percebi pra mim, que não só faz bem pra mim, né? Melhorou pra minha mãe, que ela só via na escola com negócio de ocorrência. Percebi por mim que briga não vale a pena. A gente tem percebido que os alunos que eram alunos bem trabalhosos já estão mais moderados, já estão mais conscientes, e a gente procura trabalhar não só com eles, mas com os outros que estão à sua volta, que de repente podem desenvolver algum tipo de problema parecido. Então, esses alunos já estão trabalhando com os outros, na conversa, já tem
postura e assumiram, enfim, uma nova postura, um novo comportamento. O projeto de mediação aqui na escola, ele fez com que o clima amistoso entre os alunos, ele viesse a se tornar uma rotina. Muitas vezes, né, nós nos deparávamos com situações que poderiam ser resolvidas de uma forma através do diálogo. Mas quem iria facilitar esse diálogo? A oportunidade de ter o aluno mediador faz com que esse diálogo surja entre eles. E a intervenção do professor, ela se torna muitas vezes mínima. Né? Então, a oportunidade de formar os mediadores, de ter o curso de mediação na escola, por uma cultura de paz, que tanto desejamos nas nossas escolas, ele é um projeto extremamente importante e nós nos sentimos privilegiados por ter sido contemplados no projeto aqui na escola. Então, como vocês viram, é uma prática possível. É fácil? Não, não é fácil, mas ela é possível. A gente precisa se instrumentalizar, mas ela é uma prática possível. Não existe, gente, não existe uma solução mágica, como eu disse no começo. A paz, ela não é um lugar e ela é diferente para cada pessoa. O conhecimento da realidade não basta para transformar a realidade, já dizia o mestre Paulo Freire. É preciso coragem, resistência e convicção, ética política dialógica para fundamentar a escola do futuro numa pedagogia de paz. Eu gosto sempre de finalizar minha fala com duas sugestões. Eu gosto de trazer sempre algumas sugestões para vocês conhecerem, para vocês usarem. Às vezes é um filme, às vezes é um livro. Eu trouxe uma técnica para que vocês, uma ferramenta, que a minha ideia aqui é que vocês saiam hoje inspirados. Eu quero todo mundo muito inspirado em tentar trabalhar a melhor paz possível dentro da instituição onde vocês estão, ou para onde vocês vão. Para quem está estudando, eu quero que esteja cada vez mais vinculado, cada vez mais comprometido a fazer aquilo que eu disse lá na abertura, que é de inserir as práticas pedagógicas, a pedagogia em novos espaços sociais e estender a atuação do pedagogo. Então, eu tenho um plano de convivência, que eu chamei de plano de convivência escolar. Vocês podem fazer a realização de um diagnóstico dos principais problemas da sua escola, em termos de violência, discriminação, drogas, relações interpessoais, desenvolvendo um planejamento participativo com a escuta da comunidade escolar. É muito importante a participação da comunidade na escola. E a ideia é fazer um diagnóstico pleno que permita a elaboração de projetos sociais de intervenção sobre a problemática da violência na escola. Se não for possível fazer isso com a participação da comunidade, porque eu também entendo que isso é um processo, você pode fazer de uma maneira mais simples, por exemplo. Você pode desenvolver por escrito um projeto simples de convivência escolar para a sua escola. O trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo. A ideia é montar um plano que possa prevenir e buscar uma boa convivência na escola, transformando cotidianos de risco em cotidianos protetores. Você pode usar criatividade para desenvolver esse plano, e eu tenho algumas sugestões. Então, por exemplo, vocês podem colocar elaboração de um diagnóstico sobre a situação em que se encontra a escola, uma prevenção junto com os alunos, entender uma prevenção, uma solução coletiva de problemas comuns, elaboração de regulamentos escolares, coletivos, com a participação de todo mundo, uma articulação com o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil para o enfrentamento. Eu gosto muito dessa palavra, enfrentamento. Já tentou falar enfrentamento? Faz uma coisa, ser ciente quando você fala enfrentamento. Conjunto dos problemas relacionados à convivência na escola, a ideia é buscar meios para se fazer a capacitação dos alunos, colaboradores, professores, todo mundo envolvido
nos assuntos ligados a uma solução alternativa de conflitos, como a mediação, a gente acabou de ver, círculos de paz, que é uma outra ferramenta, prática restaurativa, que também é uma outra, mas aproximar o corpo docente, o pessoal da escola, das linguagens juvenis, criando um canal de diálogo e intercâmbio de experiências. E a outra dica que eu queria trazer para vocês é, não sei se vai espelhar, eu sempre tenho essa dúvida, esse livro aqui, dá para ver? Né? Esse livro aqui, do Rubem Alves, só o título já me enche de, quando eu li esse título, A Escola com que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir. Claro que ele está falando aqui sobre a Escola da Ponte, e quando o professor Pacheco idealizou a Escola da Ponte, ele foi visto como um visionário, e a Escola da Ponte ela foi entendida como uma escola do futuro. Só que, gente, o futuro, ele começa agora, ele começa hoje, ele começa aqui com vocês, e nessa nossa roda de conversa, porque o futuro é todo dia. São os educandos que vocês vão abraçar nesse pós, que ainda não é bem um pós-pandemia, e que vem para a escola nesse momento com tanta vulnerabilidade. O momento que a gente está vivendo de tamanha desigualdade, tamanha injustiça social, com um índice de desemprego gigantesco, com o Brasil voltando a ocupar, a integrar a vergonhosa lista da fome no mundo. Então, a gente vai receber, são esses alunos que a gente vai receber. Outro dia eu vi uma pessoa na internet, eu gosto sempre de ver o trabalho do pessoal novo, né? E as meninas estavam falando que elas entendem que o papel do professor não é acolher as necessidades do aluno. O papel do professor é de instrumentalizar conhecimento, transmitir, enfim, compartilhar mesmo conhecimento e conteúdo. Eu fico muito triste quando eu vejo gente jovem ainda com esse pensamento que, no meu entendimento, não cabe mais na nossa época. É claro que o professor, ele não vai só transmitir conhecimento, ele não vai só partilhar conhecimento, porque eu acredito em conhecimento partilhado. Eu não acho que tem protagonista na educação, eu acho que todo mundo é protagonista, eu acho que a gente constrói junto um aprendizado, e eu acho também que o professor do século XXI, dessa escola que a gente está falando aqui, da Escola do Futuro, ele é um professor parceiro, ele é um professor parceiro da família, parceiro da comunidade, ele trabalha em parcerias. Então, é desse docente aí que eu estou conversando aqui com vocês, e eu acredito muito que cada um de vocês que está aqui, e eu não estou vendo o rostinho de vocês, estou vendo só a fotinha aqui, mas eu acho que eu consigo sentir essa vibração, porque pessoas numa quinta-feira à noite, final de ano, conversando sobre pedagogia da paz, é algo que realmente me emociona muito. Bom, isso é o que eu trouxe para conversar de pronto com vocês, e agora eu vou abrir, eu quero ouvir vocês, né, porque é um diálogo, senão haverá um monólogo, e eu quero ouvir vocês também. Muito obrigada. Sabe, Valério, o que me chamou muita atenção no vídeo foi a questão de que não é um trabalho sozinho do professor, né? Então, é um trabalho que se multiplica ali para a comunidade, para os próprios alunos tomarem frente nesse processo de mediação. Claro que o professor faz o processo de formação, pelo que eu entendi, tá? Me corrija se eu estiver errada, de formar outros mediadores, sejam eles outros colegas, professores, outros pais e outros alunos, correto? E aí a mediação é feita por todos, né? Por todos ou por uma boa parte ali dos envolvidos, né, nesse processo de ensino. E isso me chamou bastante atenção, assim, porque muitas vezes as coisas vêm como se fosse só o professor responsável, né, por transformar, enquanto essa transformação ela precisa vir de todos. Então, eu achei o projeto fantástico. Eu conhecia pouco, né, já de ouvir falar, mas já tinha ouvido falar, mas conhecia muito pouco sobre o assunto. Então, esse ponto aí foi o que me chamou muita atenção, que eu acho que realmente tem todo subsídio para dar certo quando colocado
em prática, porque tu tá trabalhando em comunidade, né? Tu não tá querendo ter um super-herói ali para salvar toda a escola. Né? Tu tem vários nem é agentes. possível, né? E nem é possível, né, Bruna? Porque se a gente fica olhando para super-herói, a gente vai achar que tudo é muito trabalhoso, né? Mas, na verdade, quem constrói essa prática no dia a dia somos nós, né? Nós, pessoas comuns. Exatamente. E essa ideia é exatamente o que você falou. A ideia é que as pessoas tenham essas ferramentas, né? Se profissionalizem mesmo, né? Não gosto dessa palavra, mas enfim, elas vão se instrumentalizar, eu prefiro essa, e elas vão se multiplicar, elas vão ser multiplicadores, elas vão formar alunos mediadores, isso no ensino fundamental, no ensino médio, professor mediador, aluno mediador, pai mediador, e é isso, é assim, e aí essas pessoas vão multiplicar isso para outras, porque a ideia é uma corrente, né? Com certeza. E agora nós estamos abertos aí, quem quiser abrir o microfone para fazer perguntas, contribuições, né? Usar o chat também, fiquem à vontade, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para eu ver. A Rayane, eu acho que está se ensaiando para falar. Fica à vontade, Rayane. Vocês já conheciam, já tinham ouvido falar sobre pedagogia para a paz? Pode falar, Janine. Na verdade, eu estou ainda emocionada. Me emocionei desde a hora que eu entrei, porque a gente às vezes esquece de olhar para uma parcela tão fragilizada. E como que essa pedagogia da paz é fundamental em várias etapas. Vários alunos acabam indo para um lado ou para um tipo de vida que poderia ter sido evitada se a gente olhasse com o olhar da paz, realmente. Por que eu me emocionei? Porque ao longo da minha vida profissional como professora, eu vi vários alunos que não ajuda e eu vi vários docentes e professores que não percebiam essa ajuda. Eu acho que talvez o que falte ou que seja o excesso em alguns professores é realmente a empatia, é de tentar resolver ou de tentar olhar e acolher com o olhar da paz. Às vezes, eu tive um aluno uma vez que me disse que bom que ele tinha tido a minha aula porque ele estava num péssimo dia. E logo depois de um tempo, eu descobri que ele tinha crises de ansiedade e que a minha aula era uma forma de tranquilizá-lo. Já pensou que felicidade eu vejo de um aluno? Era assim, a minha última aula do dia, mas aquilo me revigorava para que eu pudesse... muitas vezes eu não olhei com a pedagogia da paz. É óbvio que a gente não consegue se acertar o tempo todo. Mas, por muitas vezes também eu voltei atrás porque a gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar... se colocar no lugar do nosso aluno. E por que eu me emocionei? Porque o que a Valéria falou está tão alinhado com que a minha startup, que é a Clumier, ela trabalha, que eu me enxerguei ali naquelas palavras, a dor que eu senti de não me colocar no lugar do meu aluno, de não entender que ele precisava de ajuda e que o que eu estava fazendo era assim, de não saber, de não ter uma proximidade de acessibilidade. Aquilo dali, tudo bem que não foi planejado, mas eu podia ter tentado me doar mais. E é sensacional, Valéria. Seu trabalho é sensacional. Cada palavra que você fala é repleta de emoção que a gente percebe realmente que é um propósito na sua vida. E, Bruno, muito obrigada pela oportunidade que o Instituto Ciência tem realmente de promover e expandir a educação. E a educação para a paz agora, né? Muito obrigada.
Eu achei muito lindo o que você falou, Janine. E isso que está dizendo, na verdade, eu acho que você mudou muito o dia dessa criança. Quando você fala, eu podia ter feito, essa fala, ela vai te perseguir a vida inteira. Porque isso está no nosso cérebro. Quando você está conectado com aquilo que você faz, quando você acredita no que você faz, quando você faz por amor, aquilo, convicção, você sempre acha que você podia ter feito algo mais. Sempre vai ficar assim, eu podia ter feito algo mais, eu podia ter dito alguma coisa diferente. Mas pensa naquilo que eu falei no começo, da paz possível. Você fez o que era possível também. A gente sempre tem que olhar dentro do que é o melhor possível, nas melhores condições possíveis que eu tenho. Eu tenho certeza absoluta que você impactou a vida dessa criança de uma maneira significativa, e isso é o que importa. Tem uma pergunta aqui, Bruna, está escrito aqui assim, da Glenda. Quando falamos em pedagogia da paz, o que podemos trazer... Pulou, desculpa. Lá. Vamos subir. Preciso fazer a aula com a Bruna de inclusão digital. Quando falamos em pedagogia da paz, o que podemos trazer para dentro, não só das escolas, mas da comunidade em si, que deveria fazer parte do social escolar? Então, não sei se eu entendi a tua pergunta, Glenda, mas na realidade, quando eu falei sobre as práticas que a gente deve ter, quando a gente pensa numa pedagogia da paz, pensar nas estratégias, entender o teu entorno, é muito importante. Eu acho que entender a tua escola, entender quem são esses alunos que estão ali, quem são essas pessoas com quem você troca todos os dias, quem é esse entorno. Hoje a escola não cabe só mais nos muros. A realidade, ela transpôs o muro da escola. A realidade social transpôs o muro. Então a gente precisa conhecer de onde vem essa pessoa, quem é a minha comunidade, e a partir daí que eu posso pensar em projetos junto com os alunos e também abraçando essa comunidade, entendeu? Não há nada feito na cultura de paz por uma pessoa só. É tudo sempre pensado para o coletivo. Então, se eu for pensar em prática, eu acho que é esse diagnóstico da região onde você está, da tua escola, discutindo isso dentro da sala de aula. Bruna, eu leio aqui, eu não sei cadê a Bruna. Eu tô aqui, eu vou ler, fiquei tão emocionada aqui que eu esqueci o chat, desculpa, gente. Mas voltarei, vou voltar para minha posição aqui. A Karine, ela disse que ela nunca tinha ouvido falar em pedagogia da paz e está feliz em conhecer o assunto, vai buscar, né, mais referência nesse sentido. E pelo que ela entendeu, a ideia central é colaboração, né? Todos contribuindo ali, a escola, a família, cada cidadão, para alcançar um ambiente propício para o aprendizado e a construção de um mundo melhor. Isso. Acho que você entendeu perfeitamente, Karine. Isso. Nunca esquecendo do papel da intervenção. A gente trabalha sempre voltando para intervenções. A pedagogia da paz, ela é uma pedagogia que vem para propor isso, propor intervenções. Lembra que é aquela palavra que eu gosto muito de falar, né? Enfim, a gente tem que problematizar as relações, as circunstâncias e propor, dentro dessa nossa relação não violenta e dialógica, maneiras de intervir num cotidiano de violência. Alessandra, pode falar, por favor. Alessandra, está ouvindo? Oi, tô sim. Você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Não, foi sem querer.
Eu posso falar? Eu posso falar? Claro, Marta, por Estão me favor. ouvindo bem? Que eu botei o fone por causa dos barulhos. Mas estão? Então tá. Terminando, né, que eu estava falando antes da sua palestra, professora Valéria, o quanto eu achei importante as palestras virtuais nesse tempo de pandemia, porque eu posso escutar vários relatos de experiências de vários pedagogos e professores, né, do nosso Brasil aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e escuto vários relatos de Minas Gerais, de São Paulo, e isso tem me dado muita mais motivação. Eu ainda não estou em sala de aula, eu sou merendeira escolar há 18 anos, e resolvi entrar na pedagogia, e gosto muito de ouvir relatos. E quando eu ouvi o seu poema, que a gente se acostuma, eu vejo que eu estou no caminho certo, eu não estou me acostumando a ficar só com a pedagogia. Eu estou querendo ir atrás de outros relatos de experiências, outros tipos de pedagogia que vão me auxiliar quando eu estiver em sala de aula. E na escola que eu trabalho, eu vejo que alguns professores não têm muita paz dentro da sala de aula. E a gente vê isso pelos alunos, né? Os relatos deles, quando eles chegam na cozinha, eles estão se alimentando e estão desabafando para nós tudo que acontece na sala de aula, às vezes nem falando o nome do professor, só o que está acontecendo. E a gente tenta fazer a nossa pedagogia da paz dentro do refeitório. Conversando com eles, até mesmo sobre as provas que eles estão fazendo agora em final de ano, o que eles estão achando, como que a gente pode ajudar ali numa receita, né, numa parte de matemática ou português, quem sabe. A gente vai auxiliando eles na base da brincadeira, assim, com eles. E eu vejo que eu estou no caminho certo. Essa palestra está ótima, professora Valéria. Obrigada. Marta, querida, eu acho maravilhoso o que você está falando, porque, meu Deus, né? Eu vejo é muito, muito verdadeiro o que você está dizendo, né? Sobre essa questão de como ainda é difícil as relações afetivas, as trocas dentro da sala de aula. Como isso ainda é muito sofrido, né? A gente, infelizmente, ainda tem uma prática, a gente está falando da educação do futuro, né? Da escola do século XXI, mas a gente ainda tem práticas do século XIX. Essa questão da gente tentar possibilitar essa mediação, ela vai muito de encontro a isso, porque, infelizmente, alguns professores, poucos, vamos pensar dessa maneira, vamos pensar de uma maneira alegre hoje, alguns professores, eles ainda entendem que o diálogo, na verdade, é uma... Como é que eu posso colocar isso? É como eu soluciono uma situação conflituosa, mas quando eu imponho o meu ponto de vista como sendo o verdadeiro. Então, ele fala, eu respondo, alterando meu tom de voz e fazendo, né? E aí, se ele não aceita, ele replica, aí, e eu não consigo contra-argumentar, ele parte do princípio que ele está dialogando, né? Ele está conversando, ele acha que isso é diálogo. Diálogo não é isso. Diálogo é troca. É como se você chegasse com a tua mochila, eu caminho, eu trago umas pedrinhas e que você traz outras, e aí eu saio com algumas pedrinhas tuas e você sai com algumas minhas. Isso é uma troca, isso é um diálogo. Na escola eu vejo muito uma imposição de opinião. Então, porque ele é professor, então ele coloca o que ele está dizendo, e é muito pior quando, Marta, a gente tem um adolescente que retruca, quando ele não aceita, porque ele entende, ele já tem uma consciência crítica. Então, o professor fala alguma coisa e ele retruca. E aí o professor, às vezes, não tem resposta para ele. Então, a maneira mais fácil, quando você não tem resposta, é aquilo que não está solucionado, que não tem solução, solucionado está. Você abre a porta, manda sair da sala. Você grita, você chama alguém. É assim, né? A gente, infelizmente, tem essas práticas ainda do século XIX. E são século XIX, é uma prática punitiva. É uma prática punitiva. Ela está cerceando o pensamento crítico livre, está
sabe, impossibilitando as pessoas de conhecerem também a história daquela pessoa que vem. Gente, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Às vezes o adolescente, ele vem para a sala, você não sabe o que ele passou na vida dele, na casa dele, antes ele vir. Se ele comeu, se ele não comeu, se o pai chegou bêbado ou não, se bateu na mãe ou não, se a mãe e a avó só que criam ele, e estão numa situação difícil, se a mãe tem uma criança pequena e de repente não tinha alguma coisa para comer ali naquele momento, está com uma conta atrasada para pagar, brigaram. Ele chega na escola e não está trazendo só o caderno e o livro, ele está trazendo a bagagem com tudo ali. É a relação na casa, é a história da família, a ausência de alguma pessoa, enfim. Principalmente na escola pública, onde tudo vai desaguar. Então, eu fico contente, Marta, de ver que, você veja, né, como a pedagogia, ela está no cerne, está na pele da gente. Você está trabalhando ali na merenda e tal, mas você é uma pedagoga. Porque o que você está fazendo é pedagogia. Isso é educação. Isso é o que você está fazendo. Aquele professor que está tendo esse conflito todo lá dentro da sala de aula, que esses meninos vão levar para você, por que eles estão levando para você? Porque você dialoga. Então, você percebe como você está instrumentalizando a pedagogia? Você está no caminho certo, Marta. Eu quero muito que você venha mesmo e quero um dia estar no encontro em que você esteja na universidade e que você se coloque enquanto pedagoga já ali formada, porque é gente como você que o chão da escola está precisando. Obrigada. Sabe, Marta, que o professor José Pacheco, ele diz que na Escola da Ponte, todos são educadores, né? Desde quem está ali lidando com os alunos, a quem prepara a comida, a quem limpa as mesas, enfim, todos estão ali para educar, e todos são preparados para mediar as situações que aparecem ali, né, das mais diversas. Sim. Então, Aqui no Rio Grande do Sul, quando eu entrei em 2003, a nossa função era merendeira. Hoje nós somos agentes educacionais. Ai, que maravilha! Sim, maravilha. Acho que é desde 2010, nós somos agentes educacionais 1 alimentação. E nós somos realmente agentes educacionais. Tu trabalha no estado ou em prefeitura, Marta? Eu sou do estado, eu sou nomeada há 18 anos. Que maravilha! Muito bom, a gente ouve muitos alunos, né? Agora, final de ano, épocas de provas. Teve um aluno lá, eu não sei, eu tenho prova de multiplicação. Você não acredita que tu não sabe? Aí a gente começou a brincar com ele, porque ele é da Síria. Nós temos alunos da Venezuela e da Síria dentro da escola. E aí uma colega perguntou para ele, tu sabia que lá na Síria um homem pode ter várias mulheres? Ele, sim, pode ter até 5, ele disse, né? Assim, então tá, então se cada mulher tiver 2 filhos, quantos filhos tu vai ter? Tem uma multiplicação aí. A gente começou a dar risada, ele ria. Ele passou de ano. A gente ficou muito feliz que ele foi dar ver o resultado, ele passou de ano. E a Marta é pedagoga freiriana, olha isso, ela está usando a realidade do aluno para inserir um contexto, é isso. E na brincadeira, né? E na hora, perto ali de toda aquela relação de alunos que passam e não passam e vão fazer provas, nós merendeiras, nós somos 4, a gente fica ali perto, porque a gente conhece todos os rostinhos deles, né? E a gente vibra, ai tia, passei, sai que bom. A gente vibra com eles. Sobre a Escola da Ponte, a gente fala bastante sobre isso na faculdade, né? Eu faço pedagogia na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente faz muita leitura. É muita teoria, né? Eu tô louca para ir para a prática. Meu livro do Rubem Alves. Você vai gostar muito desse livro aqui, Marta. Ainda não li, vou ler então. Leia, que esse livro é muito bonitinho. Magda Soares e Freire, assim, a gente lê bastante, né? Muitas palestras também que eu escuto por conta, né? Eu sou uma eterna leitora. Sempre li muito. Tá no caminho certo, Marta. Vai ser já é, né, uma excelente professora. Ai, tomara.
está se instrumentalizando para ser ainda mais. Eu acho que a gente não pode se acostumar, né, professora Valéria? Não, jamais. A gente se acostuma, mas não devia. Se acostuma com algumas coisas, né? Eu acho que não com tudo. Algumas coisas, sim. Sim, é isso mesmo. Tem uma... Diga isso, Bruna. O Rodrigo Pinheiro, acho que a internet dele não está muito boa, está oscilando, ele deu uma saidinha agora, porque ele disse que apesar da internet, ele está muito feliz em estar participando aqui da nossa roda de conversa. Haja vista que a maior parte do trabalho dele é com alunos que passaram por vários traumas relacionados à violência, seja ela psicológica ou física. E ele acredita que somente a colaboração das instituições sociais por meio de parcerias vai ser possível dar uma resposta positiva à sociedade por meio dessas ações. Ele disse que somente, ele usou essa palavra, somente a colaboração dessas instituições sociais por meio de parcerias conseguiríamos dar uma resposta positiva à sociedade por meio das ações. As parcerias são fundamentais. Qualquer tipo de parceria é fundamental, né? A gente não pode só fechar caminhos, né? Então, porque nem sempre as parcerias que são fundamentais são possíveis. Então, a gente precisa... É óbvio que, assim, nada funciona na escola sem uma rede, né? Tudo é uma grande teia. Coordenação, direção, professor, estudante, eles fazem parte dessa teia, viu, gente? Estudante, entorno, políticas públicas, não nos esqueçamos da política pública. Sem política pública, a gente não tem garantias. Então, é muito importante. Tem um trabalho, deixa eu contar uma parte da minha história aqui. Tem um trabalho que eu fiz na área social aqui em São Paulo, junto da Secretaria de Bem-Estar Social, né? Era um centro de convivência. Nós tínhamos centro de convivência e centro de juventude. Eles ficavam dentro de comunidades, que naquela época a gente falava de favela, não eram comunidades estruturadas, organizadas como nós temos hoje. Então, eram favelas, água encanada, não era asfaltado, as casas, algumas casas ainda de madeira, assim, bem frágil mesmo, né? Uma situação bem frágil. E nós ficávamos exatamente dentro, no seio ali da favela. Qual que era a ideia? Nem se falava em pedagogia da paz ali. Paulo Freire, inclusive, trabalhava aqui na secretaria, ele era secretário aqui, nessa época, foi uma das ideias dele aqui na gestão da Luiz Erundina. Eu tive o prazer de trabalhar com eles nesse período. E nós éramos educadores sociais, que vai muito na linha do que a Marta estava falando aqui, do que é o trabalho dela, né? A Marta que falou, foi, né? Do que era o trabalho dela lá. E aí, a nossa ideia, você vê como é o pensamento do Freire, né? Dentro de uma época, a gente está falando de 1980 e... Ai, meu Deus, 86. Agora eu entreguei a minha idade, mas é mais ou menos assim. 86, 87. E aí, a nossa ideia era levar esse entorno, essa juventude, tinham muitos menores infratores nessa época, essa juventude, esses meninos, para dentro desse centro de convivência e transformar por meio de ludicidade, então desenhos, pintura, artesanato, essa realidade dura deles ali, que era uma realidade muito, muito, muito dura, de criança que apanhava de pedaço de pau, de padrasto, de meninas que engravidavam nessa época, não tinha o menor conhecimento ainda, né, de orientação sexual, que era um trabalho que a gente começou a fazer aí. Noção de higiene era muito precária também, e a gente estava ali vivendo um ápice aqui, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo, do HIV. Então, a gente tinha, além desse público, nós tínhamos também população de rua e os pacientes HIV. E, gente, esse trabalho, a gente não tinha parceria com ninguém. Éramos nós aprendendo no dia a dia, né? Então, nós fazíamos reuniões, a gente se reunia para trocar com outros centros de convivência, a troca era feita entre nós. Como é que está sendo o teu trabalho? O que você está fazendo? O que está dando certo lá? E era essa troca. Às vezes, numa situação desse tipo, quando você tem um aluno fragilizado, seja por uma situação diversa, né? Enfim, funciona muito
as trocas, e as trocas com os colegas de outras escolas também. A rede é grande, gente. Então, a gente precisa começar a trabalhar mais em parcerias, no coletivo dentro da rede. Além de ficar só depositando em instituições, a gente também tem que buscar as nossas parcerias. O que meu colega está fazendo numa escola periférica, não sei, lá na Zona Norte, que deu certo lá? Tem alguma experiência lá? Essas trocas são muito importantes também. A gente tem que voltar o nosso olhar mais para as nossas trocas. Nossa, eu fiquei com inveja agora de saber que tu trabalhou na gestão do Freire. Trabalhei. Eu tenho feliz, assim, foi uma ótima época aqui em São Paulo. Viu? Foi uma época dura também, porque a gente tinha muita criança aí em situação de rua. Foi o ápice, assim, das crianças em situação de rua, muita situação de rua. Foi ali a época da criação do ECA. Né? Mas também foi muito rica em projetos sociais. Interessante, Valéria. E a Érica, ela falou quanto à questão da educação para a paz no ensino superior. Ela disse que ela é professora de ensino superior e tenta sempre ter um olhar diferenciado para as realidades que os alunos trazem, que ela já tinha ouvido falar no tema, mas que a tua fala tocou ela profundamente, que a pedagogia para a paz é fundamental também no ensino superior, principalmente ali nos períodos iniciais, que vem mundos, né, histórias diferentes, e eles se encontram, se confrontam ali. E ela agradece por esse momento. Eu que agradeço pelas palavras, Érica. Você tem toda a razão, a pedagogia, ela cabe, pedagogia para a paz, uma cultura de paz, ela cabe em qualquer espaço. E você agora pode ser uma multiplicadora dentro da tua universidade. Eu tenho certeza que você é muito capacitada para isso. E falando em multiplicadores, né, hoje eu e a professora Valéria estávamos pensando aqui em criar um curso, né, sobre mediação de conflitos, em que a gente traria ali alguns módulos, né, sobre esse tema, também abordaria de forma mais aprofundada a pedagogia para a paz. Isso é um projeto aí para o início de 2022, mas que eu acho que pode contribuir muito com a formação de muitos professores, tá? E esse seria um curso com objetivo social, então a gente está vendo como vai fazer a questão das inscrições, a gente quer fazer super acessível, né? Até, de repente, distribuir algumas bolsas, enfim, a gente vai ver toda essa questão ainda, se vai ser uma parte gratuita, e aí deixa um valor aberto para contribuição de quem puder, né, contribuir com o nosso trabalho, mas a gente vai arquitetar tudo isso para trazer esse conteúdo de uma forma social mesmo, para que os professores possam se preparar e levar esse material que vai ser trazido aqui para dentro das suas escolas, para suas comunidades, para formar outros professores mediadores de conflitos. Eu achei, a Valéria me trouxe a ideia hoje, eu fiquei apaixonada, então a gente já vai começar a trabalhar em como tornar isso possível para os nossos próximos meses, aí, ou próximo mês, quem sabe, né? Isso é muito bacana, gente, porque quando a gente fala, e a gente está falando da escola do futuro, e a gente está falando desse formato do estudante do século XXI, e da escola do século XXI, e dessa escola alicerçada numa cultura de paz, a gente tem que ter ferramenta. A gente não adianta a gente só ir com boas intenções. A gente precisa ter ferramenta. O que eu vou fazer? Tá, mas na prática, como é que eu faço isso? Então, eu acho que isso também é muito importante, que tenha um caráter social mesmo. Porque a ideia é que vocês se motivem, que vocês se inspirem e levem essa prática para a escola, levem essa prática para os espaços comunitários, levem essas práticas para a universidade e sejam multiplicadores. Então, a ideia é estruturar uma parte teórica para vocês entenderem de uma forma mais detalhada, mais minuciosa. Por que isso é importante? Como é que eu vou defender isso socialmente e eticamente? E como é que eu vou me armar, no sentido positivo da palavra, óbvio, né? Para possibilitar isso no meu dia a dia.
Então, e aí fornecer ferramentas. Tem muitas ideias que dá para trabalhar. Essa ideia que eu trouxe hoje no começo, desse diagnóstico que você faz em conjunto com o Grêmio Estudantil, de políticas de convivência que você pode estruturar, é uma ferramenta muito simples, mas ela funciona porque ela é baseada em regras que são desenvolvidas e acertadas tacitamente no coletivo. Então, isso funciona. Mas tem o círculo da paz, tem uma série de outras coisas que vocês vão ter como levar para o dia a dia, para o chão da sala, ou enfim, para os lugares onde vocês estiverem, e empossar essas pessoas dessa responsabilidade também. Então, empoderar os alunos, a gestão, porque a gestão também vai se ver na... Como é que eu posso dizer? Né? Obrigação é uma palavra tão horrorosa, mas se vê aí comprometida a atuar junto com vocês. Porque se você é um professor mediador, se você formou outros colegas mediadores, se você tem estudantes mediadores, óbvio que a gestão vai querer participar também nesse processo coletivo. Então, a nossa ideia é isso. A nossa ideia é que vocês se armem de muita, muita munição positiva para transformar o universo de vocês. A Karine disse que já quer participar do curso. Então, esse é o objetivo, né? A gente quer fazer algo bem acessível mesmo, porque o objetivo é multiplicar toda essa ideia que é maravilhosa, né? E que a gente acredita que realmente transforma a educação. E eu vou colocar aqui no... Desculpa, Valéria, te interromper. Eu vou deixar aqui no chat o link para vocês preencherem os dados de vocês para liberar o certificado, certo? Então, vocês vão colocar ali, vocês vão clicar no link, depois clicar em realizar a inscrição. Depois disso, é só colocar o nome completo, tá? O nome completo é o que vai sair no certificado. E o e-mail. E aí, esse e-mail, lá perto das 11, eu vou enviar para vocês o certificado. Aí, deem uma olhadinha na caixa de spam, que às vezes vai, tá bom? Mas é isso, aí é por esse link, tá? Tem que acessar o link e colocar os dados de vocês. Pode continuar, Valéria. Não, é isso mesmo que você estava dizendo sobre a questão do curso, eu acho que é muito importante, fico feliz que as pessoas estejam animadas, e é isso que a Karine falou, é um tema urgente. Gente, vocês vão ver essa urgência em 2022, que na realidade é daqui não sei quantas semanas, porque a gente já está quase que na metade de 2020, do último mês aqui de 2021, né? Vocês vão ver essa urgência em 2022, quando essas crianças chegarem de fato para a escola, porque a gente teve um retorno, mas um retorno para o final do ano, então muita gente ainda pôde continuar nesse ensino híbrido e tal, mas esse retorno ele é mais do que certo para o presencial para 2022, e vocês vão ver no olhinho dessas crianças e no comportamento desse jovem como vai ser urgente a gente trabalhar essa cultura de... Então, a ideia é essa, é a gente se preparar, a gente pensar numa escola não segregadora, pensar numa prática nova, vamos abolir essas práticas punitivas. Nós somos jovens e a gente tem grandes possibilidades de transformar essa educação de verdade nesse futuro que é amanhã. Exatamente, assim, nesses 6 meses, tá, que eu tô tendo alunos, né, retornando à escola, eu já pude notar uma realidade, assim, assustadora, né, mas esse medo esse susto, né, eu não quero que ele me paralise, eu quero que ele seja um terreno aí para eu buscar novas práticas, né? As crianças, elas estão indo muito fragilizadas para a escola, o socioemocional delas, assim, está complicadíssimo. Nossos colegas também, né, estão cuidando de depressão, de ansiedade, diversos problemas, e a gente está num terreno, assim, que a escola, na parte emocional, está desestruturada. Então, está na hora da gente pensar em como resolver isso, porque todo mundo está desestruturado. Daqui a pouco começam os conflitos. Não demora muito, né, Valéria?
Quando tu tem ali professores estressados, professores cansados, sobrecarregados, alunos que estão vindo de uma realidade muito difícil, muito mais difícil do que era lá em 2019, é a receita perfeita para começar os problemas bem sérios na escola. Sim. Então, a gente tem que estar preparado, né? Sim, e para a educação de jovens e adultos também, eu não sei se na escola onde vocês estão também tem educação de jovens e adultos, mas é um outro público, né, também. É um público que chega e está cansado, estressado e quer tentar uma vida diferente, né? Seja para possibilidades de inserção, de resgate de identidade, para mercado de trabalho, enfim, não importa. São realidades diferentes. E a gente tem que pensar nessas pessoas também, porque elas também fazem parte da escola. Então, sempre que a gente vai pensar no projeto dentro da escola, a gente não pode pensar só no nosso público. Ah, mas eu trabalho com ensino fundamental 1. Eu não trabalho com fundamental 2, com médio, com a EJA. Mas eles estão ali, nesse espaço da escola. A escola é um território. E eles estão nesse território. Quando a gente pensa no território, a gente tem que pensar em todo mundo que habita esse território. Então, a prática, ela não vai funcionar. Porque ela está trabalhando só ali no teu espaço. Ela tem que se expandir. Então, vamos ampliar, estender esse olhar. E a gente precisa muito disso. E está muito complicado. A escola pública, ela está muito complicada. Eu vejo, assim, o jovem, ele está totalmente desesperançoso. Totalmente desesperançoso. Eu vi alunos que chegaram e disseram para mim, preciso trabalhar, preciso ajudar em casa, meu pai tem problema assim, assado. Outros, meu pai foi embora, minha mãe tem que sustentar a gente, e tá difícil, e eu vou ter que trabalhar, acho que eu não vou voltar. Sabe, muitas dificuldades, muitas situações. E o que mais me deixa chateada nessa expulsão da escola, né, que isso é uma expulsão, é quando, apesar de tudo isso, a gente ainda tem alguns profissionais, não só os professores, mas a coordenação, a gestão, que ainda olha para o aluno e aquele aluno ali, aquele ali é um problema, aquele ali é difícil, aquele ali, se fosse você, nem chegava perto. Quem não passou por isso? Quem não ouviu isso? Esse menino aí, nossa, pelo amor de Deus, o tempo todo, está sempre com problema. Esse indivíduo, esse sujeito, é nesse sujeito que você vai ganhar o teu dia. É esse sujeito que vai transformar a tua prática. Eu tenho na minha história uma conexão muito grande com essas pessoas. São as pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar. São as que me desafiam, porque são elas que me possibilitam crescer. Trabalhar com gente que é muito bonzinho, que não te dá trabalho em nada, que não te questiona, que não te coloca em xeque, que não te tira ali da tua zona de conforto, não te desafia, não te faz crescer. Então, o interessante é que quando você for, depois do nosso curso, para a escola, para ser multiplicador, quando você for escolher o aluno mediador, olha para esse aluno também. A partir do ano que vem, quando você voltar para a tua sala, olha para esse aluno com um olhar diferente. E é ele que vai te possibilitar ganhar os demais. É verdade. Eu também sou... Eu nunca fui, né, uma aluna boazinha, né? Eu era uma aluna meio problemática, assim. E acho que isso foi um dos motivos que me fez ir para a escola, ir para a educação, né? Para mudar para olhar, né, para esses alunos que não se encaixam tão bem ali naquele perfil de bom aluno, né? Como que a gente pode fazer para resgatar essas pessoas? A Jéssica pediu aqui para eu repetir como faz para receber o certificado que o dela não está carregando. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, para a gente fazer um passo a passo rapidinho. Espera aí. Eu coloquei o link aqui no chat, tá? Já estão vendo a minha tela, né? Eu coloquei o link aqui no chat, vocês clicam nele. Aí vem aqui, ó, em realizar inscrição. Coloca aqui o nome. Para reenviar os links, Bruna. Hã? Estão te pedindo para reenviar os links. Ok. Aí coloca o nome completo e o e-mail. Aí
Depois que você fizer isso, eu já fiz a inscrição, né? Então, não vou colocar tudo em tudo. Depois que isso é só continuar aqui e deu a inscrição, tá feita. Vai vir aqui uma página de resumo do pedido, ó. Aí tu vai em concluir a inscrição. Aí agora sim, inscrição confirmada. E quando aparecer a tela de inscrição confirmada, é porque tá tudo certo, tá? Aí vai chegar um e-mail para ti, dizendo, esse é o número da sua inscrição, pode, né, guardar esse e-mail aí para verificação. Aqui, é bem tranquilo, assim, de fazer a inscrição. Só apertar no botão, colocar os dados, clicar em confirmar e tá tudo certo. Alguém tem mais alguma contribuição? Eu ia perguntar a mesma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Gente, sintam-se, abram os microfones para falar com a gente, para criticar, para sugerir. Eu gosto de ouvir, a Bruna também gosta de ouvir. Sugestão, crítica. Fiquem à vontade, esse momento é de vocês, tá? Estou vendo só as fotinhas das pessoas. Bom, eu acho que talvez seja, então, o momento da gente finalizar, Bruna. Eu queria, então, agradecer a participação de cada pessoa que esteve aqui conosco essa noite. É muito, muito, muito inspirador para mim. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e sou apaixonada pelo ser humano, direitos humanos, pelas práticas sociais. Eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo pessoas que também demonstram essa paixão. Nós somos pessoas diferentes, nós temos valores diferentes, mas nós nos encontramos quando nós falamos sobre o outro, quando nós falamos sobre educação, quando a gente fala sobre as práticas sociais, as práticas de intervenções contra a desigualdade, as práticas que vão de encontro aos direitos de resgate de identidade, de cidadania. E eu fico muito feliz por ver que tantas pessoas, inclusive pessoas jovens, já estão com um pensamento voltado para uma escola muito mais assertiva, muito mais acessível, uma cultura onde a gente possa ter práticas muito mais dialógicas. Eu queria finalizar dizendo para vocês, a gente fala muito sobre protagonismo, a gente está num momento, eu ouvi muito essa palavra esse ano, em muitas lives, e enfim, que eu assisti. Protagonista, o aluno protagonista, professor protagonista, aluno e professor protagonista e tudo mais. Eu penso diferente. Eu acho que nós somos sujeitos de aprendizagem num contexto de comunidade. A gente aprende uns com os outros e não existe protagonismo de ninguém. Quando a gente pensa nisso, a gente trabalha no coletivo. E a vida precisa de coletividade. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Muito obrigada, um ótimo final de ano para vocês, com muita paz, muita, muita paz, muita saúde, muita inspiração, a gente precisa de muita força, vamos lá, que a educação precisa muito de vocês, e não desistam, tenham convicção, acreditem, vocês vão ser agentes transformadores sim. Muito obrigada. Muito obrigada por essa noite, Valéria. E muito obrigada também pela participação de todos, né, por estarem aqui em dezembro. Ai, guerreiro, né, pessoal guerreiro, tá aqui em dezembro, final do ano, todo mundo cansado, né, mas a gente achou essencial fazer esse evento mesmo mais próximo a essas datas, né, de finalização de ano.
Então, gratidão, gente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui. E a professora Valéria, muito obrigada pelo seu tempo aí, né, para contribuir com nós aqui do Instituto, que agora, né, já faz parte, eu não vou mais deixar tu embora. Então, espero ter vocês, né, e a professora Valéria em vários outros trabalhos agora em 2022. Muito obrigada a todos, gente. Se precisarem de alguma coisa, puder ajudar de alguma maneira, mandem mensagem. Eu estou sempre disponível para aquilo que eu puder ajudar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.